Então sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar mais um estudo aqui na nossa salinha, no programa Paul Talk, no Centro Espírita Maria de Nazaré, nosso centro virtual, na área Central e América do Sul, na área do Brasil. Tá? Todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, nós fazemos o estudo do Evangelho de Marcos, né, que nós estamos realizando agora. Nós já fizemos o estudo de Mateus, agora Marcos, né, das 8 às 9 da manhã. Todos estão convidados a participar. Nós vamos então dar continuidade aqui no capítulo 1, versículo 21, cura do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. O Haroldo Dutra Dias, ele prefere usar o termo endemoniado do que endemoniado, né? Inclusive, nós demos a explicação disso durante o Evangelho de Mateus, nós falamos a respeito disso, né? E nós vamos então dar continuidade a partir daqui. Esse tópico, esse assunto, ele também é citado em Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Tá? Então vamos lá. Então continua aqui o Evangelho. Entram em Cafarnaum e após entrar na sinagoga, logo no sábado ensinava. Tá? Então, ele estava, o último tópico que a gente estudou era os primeiros 4 discípulos, tá? O Pedro, o André, o Tiago e o João, tá? Então, esses primeiros 4 discípulos, né, que Jesus entrou em contato e chamou para auxiliá-lo, né, para pescarem almas, né, pescarem homens aí ao invés de peixes, né? E aí, na continuação, então, entram em Cafarnaum e após entrar na sinagoga, logo no sábado ensinava. Né? Porque o sábado era o dia que eles guardavam para as coisas religiosas, né? Para o descanso, então não era possível trabalhar no sábado. Né? Jesus foi muito criticado e um dos motivos que foi muito perseguido é porque ele curava no sábado, né? Então foi um dos pontos aí de desavença entre ele e os judeus, né? Os fariseus principalmente. Então ele estava na sinagoga ensinando. Né? Porque qualquer pessoa poderia chegar na sinagoga, que é o lugar onde os judeus fazem os seus cultos, pegar um pergaminho, pegar ali um material onde estão os textos e ler e comentar, né? E eles iam se sucedendo aí nesses comentários, né? Então ele estava lá participando e ensinando. Maravilharam-se do seu ensino, pois estava ensinando a eles como quem tem autoridade e não como os escribas. Tá? Então ele estava ensinando, eles perceberam a autoridade dele, né? Eles perceberam a idoneidade dele, perceberam, né? Porque isso a gente sente, né, pessoal? A gente sente quando a gente se depara com alguém que tem condição de estar falando ou não, né? A gente se depara com a energia da pessoa, né? Com o modo como a pessoa fala, a sabedoria que expressa ou não, tudo isso a gente pressente, né, Maria? Então imagina, a gente estar diante de Jesus, como devia ser diferente a gente ouvir Jesus falar em detrimento de outras pessoas ali hipócritas, né? Os escribas, os fariseus, eram pessoas que tinham uma vida dúbia, né? Porque espolhavam as viúvas, né? Acabavam condenando as pessoas aos açoites, né? Viviam da religião e tal. Então, isso acabava sendo mal visto pelos próprios judeus, né? Que, embora respeitassem a religião, talvez não respeitassem tantos os donos da religião ali, né? No caso, aqueles que eram os ministros da religião, né? Então ele ensinava como quem tinha autoridade, né? E não como os profissionais que viviam da religião, né?
E logo estava na sinagoga deles um homem com um espírito impuro. E ele gritou, dizendo: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então olha que interessante, né? Já no começo do ministério de Jesus aqui, da atividade mais intensa de Jesus, na sinagoga, quer dizer, dentro da sinagoga surgiu uma pessoa que estava com um espírito impuro. Quer dizer, uma alusão clara à obsessão, à interferência dos espíritos na nossa vida, nos nossos atos, nos nossos comportamentos, no nosso modo de pensar. Essa pessoa aqui, esse homem, estava praticamente tomado de um espírito, né? Estava incorporado e estava dando vazão a esse espírito. Né? Em outras abordagens religiosas, seria tido como um demônio, seria tido como o diabo, como alguma expressão aí muito negativa, mas dentro desses personagens míticos criados no contexto da religião, nutridos pela fantasia das pessoas ao longo dos séculos, né? Estimulando o pavor nas pessoas e criando problemas muito grandes, né? Mas nós, dentro do Espiritismo, entendemos que se tratava apenas de um espírito necessitado. Quem são os espíritos necessitados no plano espiritual? São os homens desencarnados, sem o corpo físico, né? Que continuam a ter as suas necessidades no plano espiritual. Então, esse homem com um espírito impuro gritou, dizendo: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Estava representando o que como é que ele falou aqui? Peraí. O que queres de nós, né? Quer dizer, ele estava representando um grupo de espíritos. Ele estava representando um grupo de espíritos necessitados. Estava sendo porta-voz de um grupo de espíritos necessitados. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Então são aquelas reações já. Reações de grupo. Reações de grupo. São grupos inteiros já preocupados, já pressentindo certas mudanças na vibração, nos ensinos de Jesus, na sociedade ali, já preocupados, se mobilizando já contra Jesus, né? Emmanuel fala que Jesus sofreu com a obsessão desde o seu nascimento até a sua morte, né? Física, né? Corporal. Ele teve que lutar contra obsessores, obsediados e obsessões, né? Então ele teve que trabalhar no sentido de ajudar, né? Porque ele não era obsediado, obviamente, né? Mas ele tinha que conviver com a obsessão, obsessores e obsediados. Emmanuel nos fala, né? Quando ele mal havia nascido, já sofreu um atentado, né? Herodes já tentou matá-lo, matando aquelas 70 crianças, né? A matança dos inocentes, na intenção de matar Jesus. Então, desde o começo até o final, diz Emmanuel que ele foi crucificado em meio de 2 obsediados, que seriam considerados na Terra como 2 cleptomaníacos contumazes, né? Que eram 2 ladrões, né? Quer dizer, foi crucificado no meio de 2 ladrões, que seriam classificados aqui como 2 cleptomaníacos contumazes, né? E que sofriam obsessão também espiritual, né? Então, foi do começo até o fim da existência dele sofrendo o assédio das trevas, né? Embora ele mesmo mantivesse a sua luz, né, intensa. Mas já era um movimento de medo, de insegurança das coletividades de espíritos do umbral, de espíritos que rodeiam a Terra, que convivem conosco, né, Maria? Que convivem aí em regime de vampirização. Todo o equilíbrio econômico, vamos dizer assim, toda a economia do umbral se dá através da vampirização dos encarnados. Toda a economia do umbral se assenta na exploração das energias dos encarnados.
Só para a gente ter uma noção, né? Então, sei quem tu és, o santo de Deus. Quer dizer, até os espíritos ali já pressentiam quem que era Jesus. Já, né? Nós temos na vida espiritual, não é só espírito ignorante, não. São muitos espíritos de muito conhecimento. São espíritos, são almas caídas, vamos dizer assim. São pessoas que poderiam estar numa condição muito melhor devido ao conhecimento que têm, as possibilidades que usufruíram, estão em situação de queda no plano espiritual, né? Mas muito inteligentes, né? Então não sejamos ingênuos com relação a isso, né? Espíritos muito inteligentes trabalham nas regiões umbralinas, né? E Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Até porque Jesus não queria muita propaganda no começo não, porque, né, ele estava começando o trabalho e não queria muito alvoroço não. Jesus sabia onde é que estava pisando, ele sabia que tinha que cumprir um bom trecho ainda e ele não queria chamar muita atenção no começo não. Chamar muita atenção, assim, tudo que ele fazia chamava atenção, mas ele era prudente, né? Ele falou, olha, vai e não conta para ninguém isso aí, pelo amor de Deus. Porque sem contar o negócio já esparrama, já espalha a multidão, já se aglomera. Os Espíritos nos falam da importância da discrição, né? Joana de Ângeles nos fala, e outros também, vira e mexe a gente encontra referências à importância da discrição na nossa vida, né? De sermos discretos, de trabalharmos, de fazermos o bem, mas sermos discretos, né? Não sairmos assim muito, né? De uma forma muito muita propaganda, vamos dizer assim, né? Excessiva propaganda. A propaganda é o próprio trabalho no bem que se faz, né? Essa deve ser a maior propaganda, né? Mas cultivar uma atitude mais discreta, né? Isso é mais prudente. Então Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. O espírito impuro, convulsionando e bradando em alta voz, saiu dele, né? Então nós não sabemos o que aconteceu na hora ali, exatamente, Elizabeth, vangloriar do que se faz, né? É muito, muito bom, até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando nós fazemos algo que nos satisfaz, algo que a gente percebe que é bom a gente fazer coisa boa, né? Porque a gente se sente bom, a gente se sente bem fazendo bem, né? Mas aí, como diz o Evangelho, quando o que a gente faz começa a degenerar para obter gratificações no sentido de elogios e consideração social, status, quando começa a partir para esse lado, o que a gente faz de bom começa a preocupação em utilizar isso para obter outras gratificações, aí já começa a degenerar em amor próprio, vamos dizer assim, e manifestações de orgulho, de vaidade, né? Que é como os espíritos nos ensinam. Então aí a coisa já não está boa, né? Então o espírito convulsionou ali o obsidiado, nós não sabemos o que aconteceu, né? Houve uma intervenção ali energética, porque pelo jeito era uma obsessão instalada, a pessoa estava praticamente tomada ali pelo espírito, né? Então nós não sabemos o nível de obsessão em que estava, né? Mas houve alguma intervenção ali, os espíritos amigos, sob a ordem de Jesus. Jesus falou, então sai dele, cala-te, sai dele, né? Então teve até uma certa convulsão ali, talvez havendo o desligamento do espírito com relação ao corpo, né? Do obsidiado, houve esse tremor aí, essa convulsão, né? Devido às alterações no sistema nervoso, provavelmente, tá? Então, a gente sabe que Jesus sabia o que estava fazendo, né? Jesus, com a visão dele, com o conhecimento dele, sabia o que estava fazendo. É que tem obsessões que são tão profundas que se há um desligamento muito rápido, pode haver até a morte do obsediado. É que aqui provavelmente não era o caso. Então Jesus sabia disso, por isso que falou, sai dele, né?
Mas tem muitos casos que esse processo ele tem que se dar de uma forma muito lenta, né? Tem que se dar de uma forma muito lenta, porque senão pode causar profundas alterações no sistema nervoso do encarnado e levar até a morte do encarnado. Porque durante muito tempo permaneceu em regime de simbiose, de baixo nível, mas de simbiose, de trocas energéticas entre o obsediado e o obsessor, né? Então, de modo que é imprudente essa atitude, né, de expulsar, é imprudente sem que nós conheçamos os casos, sem que nós... Jesus, ele tinha essa antevisão, essa evidência, essa capacidade muito clara de enxergar as coisas, e, né, com a sua equipe ali altamente especializada. Mas nós, muitas vezes, não temos essa mesma visão, né? Então, é preciso muita prudência. Não gosta de ficar expulsando o espírito, né, Flor? É meio perigoso isso aí, né? E muitas vezes o espírito expulso, ele fica tão revoltado que ele vai, e o próprio Jesus fala isso num outro momento, né? Ele vai e volta com outros 7 espíritos. Aí o processo fica muito mais grave, porque ele volta bravo, porque ele foi expulso, né? Por isso que os espíritos, eles tratam através da caridade, do amor, levam para a reunião mediúnica, às vezes vai até o doente, junto com, né? O André Luiz fala que nos casos de obsessão, é até interessante obsessão mesmo declarada, é importante até a presença da pessoa ali, do interessado, né? E o espírito vai junto e ele acaba se comunicando, e aí a gente vai conversando amorosamente com ele e ele vai mudando devagarzinho, né? Às vezes são necessárias várias sessões de psicoterapia espiritual para que ele comece a renovar o seu pensamento e vai se desligando a pouco e pouco do obsediado, né? Então, o que acaba levando a melhora ao longo do tempo, né? São casos que frequentemente levaram séculos para se construir. Nós não queremos, nós não devemos querer resolver a toque de palavras em 10 minutos. Né? Nós não devemos nem podemos imaginar isso, que vamos resolver a coisa em toque verbal em 10 minutos. Né? Então é preciso paciência, é preciso todo um esforço do obsediado e renovação também do obsessor. Né? Um fortalecimento de ambos é necessário. Né? Então, ele estava na sinagoga, né? Nós temos que lembrar isso. E aí ele falou para o espírito sair, né? O espírito, o encarnado ficou meio convulsionado ali, e aí o espírito saiu bradando em alta voz. E todos ficaram assombrados, de sorte que debatiam entre si, dizendo: que é isto? Né? Um novo ensino? Com autoridade ordena aos espíritos impuros e eles obedecem. Né? Então os judeus ficaram ali impressionados. Né? Quem que é esse aí que ele fala com os espíritos impuros e os espíritos impuros obedecem? Acho que eles nunca tinham visto uma coisa dessa acontecer. Né? A sua fama logo espalhou-se em todo lugar, por toda a circunvizinhança da Galileia. Né? Até hoje, se uma pessoa começar a doutrinar um espírito ali, uma pessoa fica incorporada na rua, aí você vê lá e começa a doutrinar o espírito, o pessoal vai ficar espantado, né? Vai ficar impressionado ali, né? Com a autoridade que você tenha, né, com a condição. A gente sabe que isso aí não é nada tão extraordinário, né? É lógico que quem conhece um pouco de doutrinação, quem conhece um pouco de sugestão, né, vai lidar com essa situação de uma forma tranquila. Né? Quem tenha uma certa condição moral, tal, vai lidar com essa situação de uma forma mais tranquila. Jesus, então, que era a somatória de tudo isso e muito mais, né? Então para ele era muito fácil fazer esse trabalho
de auxílio aos obsidiados, né? Muito bem, pessoal, vamos para o próximo item aqui, tá? No versículo 29, capítulo 1, versículo 29. A cura da sogra do Pedro, tá? Isso está também em Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 15 e Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 41, tá? É onde a gente encontra também essa cura da sogra do Pedro aqui, né? Maria, é verdade, Ale, tem que ter muita fé. É isso mesmo, né? Quando a gente vai adquirindo confiança no trato com os espíritos e procura levar uma vida reta, está sempre estudando, procurando entender como esses fenômenos acontecem e tal, e você adquire a experiência sobre o esclarecimento com os espíritos necessitados, isso deixa de ter aquela aura de coisas maravilhosas ou milagrosas e passa a ser um fenômeno normal, natural. A priori, todos nós deveríamos ter uma formação de esclarecimento espiritual. Tá? Todos nós deveríamos ter, todos nós espíritas deveríamos ter informações sobre como deve ser feito o esclarecimento espiritual. A doutrinação ou a conversa com o espírito, todos nós deveríamos ter. Tá? Estudando o diálogo com as sombras, estudando aí obsessão e desobsessão de Sueli Caldas Schubert, estudando desobsessão do André Luiz, né? Estudando o Seara dos Médiuns, né? Entender como funciona a mediunidade, como funciona o esclarecimento, a delicadeza de tudo isso, a técnica da doutrinação. Tá? Por quê? Porque frequentemente nós vemos famílias às voltas com obsidiados, com obsessores, pessoas dando passividade em casa. E aqui nós não estamos estimulando para que transformemos as nossas casas em reuniões mediúnicas. Não, não é isso. Mas nós precisamos ter na nossa maletinha de primeiros socorros, nós temos que ter conhecimentos, experiências em que nós saibamos o que fazer em momentos de necessidade. Até para não ficar tão dependente do dirigente do centro ou do doutrinador da reunião. Aí qualquer coisinha está lá mandando mensagem, manda mensagem todo dia. Olha, fulano incorporou aqui de novo, fulano aconteceu isso, fulano aconteceu aquilo. Né? Até para a família, né, ou para nós que somos espíritas, podemos saber o que fazer em momentos de necessidade. Né? Então isso é muito importante. A Filomena, tal como temos para as coisas materiais, exatamente. De repente você tem lá um conhecimento de primeiros socorros, né, Filomena? E é bom porque pode acontecer um acidente. E cada vez mais nós vamos ter essas emergências espirituais. Cada vez mais nós vamos ter essas emergências espirituais. Né? Então é muito importante que nós tenhamos esse treino, né? Pelo menos a teoria de como funciona, porque aí, quando surgir a situação a gente já sabe mais ou menos o que fazer, né? Elizabeth, tem pessoas que dão passe em casa, isso é bom? Olha, Beth, dar passe com amor, ajudar diante de uma necessidade, sempre bom, né? Quando você faz isso com cuidado, com critério, quando você faz isso com preparação, tá? Sempre bom, é um ato de amor, né? Atender uma urgência em casa, uma necessidade. Tudo que a gente começa a vulgarizar muito, qualquer coisinha, vamos dar passe. Tá com dor no pé, vamos dar passe. Dor na cabeça, vamos dar passe. Fez um machucado, caiu, vamos aplicar um passe. Aí não, né? Então, nós temos que ter critério, né? Senão a gente começa a vulgarizar uma prática que é preciso muito cuidado também, em qualquer lugar, tanto no centro quanto fora da casa espírita, é preciso a gente ser criterioso no uso, pois se trata das bioenergias, né? E as bioenergias é algo muito delicado, as forças radiantes, a exteriorização do ectoplasma, as forças mediúnicas. Então nós temos que ter cuidado onde fazer, como fazer, com quem fazer. Jesus, por exemplo, não saía impondo as mãos para qualquer pessoa, não.
Né? Ele não fala, o companheiro aceita um passe, não. O companheiro aceita um passe, não. Ele não sabe, não saía impondo as mãos para qualquer pessoa, não. Né? Então, eram situações específicas, mediante o desejo da pessoa, mediante a real necessidade da pessoa. Às vezes eu sempre gostei muito de trabalhos assim, de visita aos doentes, né? Então tem situações que a família não pode, né, se ausentar de casa, o doente está lá acamado. Então, isso é uma prática muito legal, assim, né? Fazer prece junto com a família, aplicar passe nos doentes. Mesmo para isso tem que se ter preparo, viu? Porque não é fácil esse tipo de trabalho não, tá? Mas, de repente, um filho que necessita, uma situação eventual, um pai, uma mãe, um marido, esposa, pode se aplicar, não tem problema, né? Mas vamos fazer uma leitura antes, vamos fazer uma prece com cuidado, né? Para que o ambiente se prepare convenientemente, tá? Então, continuando aqui, a cura da sogra do Pedro, né? Após sair da sinagoga, logo vieram para a casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada e febril, e logo lhe falam sobre ela. Né? Aproximando-se, ergueu-a, agarrando-a pela mão, e a febre a deixou. E servia-os. Então a sogra do Pedro, né, que estava deitada e febril. A gente não sabe o que ela tinha. Mas o fato é que estava ali, né, deitada e febril, não devia estar bem, né? E falam para Jesus dela. E Jesus pega e ergue ela agarrando pela mão e a febre já passou. Né? Quer dizer, a energia de Jesus, o auxílio ali que ele proporcionou já foi suficiente para tirar a febre dela. Né? E ela, inclusive, estava servindo eles. Quer dizer, foi tão rápido o negócio que ela ficou tão bem. Né? Não sei não, acho que essa sogra do Pedro, acho que ela é meio médium também, viu? Ai, sei não, isso aí tá meio com cara. Sabe aquelas situações assim que você vai, aplica a pessoa tá lá mal, prostrada, tá? De repente você aplica um passo na pessoa, a pessoa, né? Isso acontece muito na reunião mediúnica, o pessoal chega lá, um monte de sintoma, um monte de necessidade, cansado, irritado, aí começa a ajudar os espíritos necessitados e a pessoa sai super bem, leve, tranquila, né? Sei não, essa sogra do Pedro aí, pela rapidez que foi o negócio também, deve ser médium, viu? Às vezes estava lá sentindo alguma presença, alguma coisa assim, né? A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas ela estava lá toda faceira depois servindo o pessoal, né? Estava servindo Jesus e os discípulos, né? Chegado o fim da tarde, quando o sol se pôs, traziam-lhe todos os que estavam mal e endemoniados. Tá? Então, olha lá, né? O Haroldo Dutra, ele usa o termo endemoniado sob a ação do daimon. Que quando fala endemoniado, é sob a ação do demônio, né? E o demônio, quando você fala o demônio, você já está associando àquela ideia mítica que a gente criou na cultura popular, no imaginário popular, né? E o daimon, do grego, né, significa adversário, né, significa inimigo ou adversário, né? Na verdade, esse termo inimigo ou adversário é o termo Satanás, desculpa, do hebraico, né? Mas o daimon é gênio ou inteligência extracorpórea. Tá? Daimon do grego seria gênio ou inteligência extracorpórea. Olha, inteligência extracorpórea pode ser bom e pode ser ruim. Né? Pode ter uma elevação ou não. Né? Uma inteligência extracorpórea. Né? Então estava sob a ação do daimon, estava endaimoniado. Né? Então, chegado ao final da tarde, quando o sol se pôs, traziam-lhe todos os que estavam mal. Então Jesus, por essas curas que ele começou a fazer, o pessoal já começou a trazer todos da região ali que estavam mal, falaram, vamos lá, que o Jesus vai curar vocês, né? E começavam a trazer os endemoniados. E devia ter bastante pelo jeito, né? Começaram a trazer todos os que estavam mal e endemoniados, né? Deviam ter vários aqui.
Lembrando que não havia hospital, não havia clínica psiquiátrica, não havia remédio psicotrópico, não havia nada disso, né? E obsessão sempre existiu, né, pessoal? Então a gente tem que lembrar disso também. Situações eram muito mais precárias do que hoje, né? E hoje tem tanta gente aí necessitada, imagina no passado, né? Toda a cidade reuniu-se junto à porta da casa de Simão. Lembrando que a casa de Simão Pedro, ela acabou se tornando a casa do caminho, né? Acabou se tornando a casa do caminho. Você vê que foi o primeiro lugar onde foi feito o evangelho no lar, foi a casa de Pedro. Aí com Jesus começou a fazer as curas ali e tal, né? Então olha que coisa, né? Até aquela questão da preparação do ambiente. Porque a gente acha que é só levantar a parede ali, vamos que vamos, e não é assim não. Há que se preparar, há que se fluidificar o ambiente, há que se fazer uma verdadeira construção espiritual ali no local onde se vai trabalhar, produzir, curar, auxiliar. Você vê que coisa. Então Jesus, ele demonstra também o caráter progressivo dessa construção do ambiente. Começando com o evangelho no Jesus no lar, fala do primeiro evangelho que foi feito na casa do Pedro. Primeiro evangelho no lar, na história, vamos dizer assim, né? Né, Maria? Vai higienizando o ambiente, né, Marcinha? Então, o ambiente do centro da casa espírita é um ambiente que vai sendo construído muito lentamente. Pessoal, há que se ter muito cuidado, muito cuidado com o ambiente do centro. O ambiente do centro, eu vou tocar nesse assunto aqui, porque é um ambiente hospitalar, pessoal. Ambiente hospitalar, não vamos transformar o salão do centro, salão de reunião pública, em salão de festa, em salão de jantar, de almoço fraterno, de não sei o que. Gente, é preciso muito cuidado. É preciso muito cuidado. Né? Nós já passamos por situação em que, em alguns momentos, o pessoal queria fazer essas coisas no nosso salão lá no centro. E faz anos já que a gente luta contra isso, porque a gente percebia que nos trabalhos que a gente fazia ali no centro, que a gente faz no centro, às vezes o trabalho estava indo bem, e estava estruturado, e bastante gente indo, tal, aquela vibração boa, aí inventavam de fazer uma coisa dessa no salão do centro. Pessoal, era incrível. Era incrível. A partir dali, havia uma queda acentuada do número de participantes. Havia uma piora considerável do ambiente. Isso era sensível, né? Aí levava um tempo para ir reconstituindo de novo o ambiente, aí você percebia que a coisa no começo era difícil, aí depois ia estruturando, aí inventavam de fazer um novo negócio lá, um novo evento lá no salão do centro. Eu falei, meu Deus, de novo. O que acontecia? Acontecia o mesmo fenômeno. Entendeu? Então, isso eu falo para vocês, não é teoria não, pessoal. Tudo que a gente fala aqui são coisas que a gente tem vivido, são coisas que a gente tem sentido e tem lutado contra para se dar mais valor, para se cuidar mais do ambiente, pessoal. Ah, mas é para fazer almoço fraterno, é para fazer festa junina, é para fazer não sei o que, gente. Então pega um salão, aluga um salão lá, que é feito para isso, é feito para eventos desse tipo, né? E faz o evento lá fora do centro, né? Faz o evento lá naquele lugar que aluga, que está preparado para isso, entendeu? Pelo menos você mantém a vibração, você conserva a vibração da casa espírita, que é uma vibração muito delicada, né? Até porque nesse tipo de evento acaba vindo muita gente que não costuma ir no centro e que você acaba abrindo as portas da casa espírita que não devem ser abertas dessa forma, né? Para tipo de eventos sociais dessa forma, né? É para eventos espirituais com todo o cuidado, né? Então isso é um cuidado, eu só estou tocando nesse assunto porque é uma coisa que a gente observa, a gente tem sentido, né?
a gente tem sentido que são muito necessários, tá? A gente tem esse cuidado com o ambiente da casa espírita, né? Então, depois de muita gente bater nessa tecla aí, hoje o pessoal toma mais cuidado, procura um lugar ou outro para se fazer, né? Mas foi muita luta aí, viu, pessoal? Foi muita luta. Isso prejudica consideravelmente o ambiente da casa espírita. Em nome da fraternidade, entre aspas, né, acabam se abrindo as portas ao desequilíbrio, na verdade. Tá? Então, lembrando que é uma construção. A gente estava falando da casinha do Pedro, que depois transformou a Casa do Caminho, né, que foi sendo uma coisa gradual, né, muito importante, e baseado na oração, baseado no atendimento. Casa espírita não é para festa, pessoal. Tá? Casa espírita não é para festa. Casa espírita é para ajuda, é para esclarecimento, ambiente hospitalar. Não quer dizer que não vai ter alegria, que não vai ter conversa, encontro, satisfação. Tudo isso existe, né? Mas o Manuel Filomeno de Miranda, em alguns dos últimos livros, né, fala muito abertamente, né, os mentores falam muito abertamente sobre isso, sobre certos cuidados, né, que é preciso ter com a casa espírita, que muitas vezes o pessoal não tem. Tá? Então é muito interessante, quem sabe um dia a gente desenvolve melhor esse assunto especificamente. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, toda a cidade reuniu-se junto à porta da casa de Simão Pedro, e curou muitos que estavam mal, acometidos de diversas doenças, e expulsou muitos daimônios, e não deixava os daimônios falar, porque o conheciam. Né? Quer dizer, Jesus evitava ficar dialogando muito com eles, porque pelo jeito aqui Jesus queria uma coisa mais discreta, né? E esses espíritos, muitas vezes, eles afoitos no falar e querendo falar coisas até que não deviam falar. Jesus não ficava dialogando muito, não. Pelo jeito, ele dava a ordem só dos espíritos amigos ali separarem o espírito do encarnado, para dar, pelo menos para dar um fôlego para o encarnado, porque vocês sabem, pessoal, que muitas vezes é isso. Existe uma separação temporária do obsessor com relação ao obsediado. Existe uma separação temporária. Tá? Quando eu tinha aí meus, não sei se 17, 18 anos, eu recebi uma carta, passei por um período de doença tal, e pelo jeito me desobsediaram, assim, né? Eu recebi uma carta de um espírito amigo, logo em seguida, falando assim, olha, foram afastados temporariamente os adversários mais renitentes ao mal. Quer dizer que ficaram os menos ainda, né? Você viu como é que era o nível da obsessão, né? Mas foram afastados temporariamente. E aí o Espírito me falava para me fortalecer, para cuidar das emoções, para estudar muito e tal, né? E depois eu percebi, eu tive um período de alguns anos, vamos dizer assim, de maior espiritualização, né? De maior envolvimento com o centro e tal, que é o que acontece frequentemente. Às vezes os espíritos separam aqueles mais agressivos, aqueles que nos prejudicam mais, para dar um tempo para a gente se fortalecer, porque senão a gente não consegue nem se estruturar. E aí eu percebi, inclusive, quando voltaram. Eu já estava casado, mas eu percebi através das pressões que eu comecei a sentir quando voltaram. Só que aí já me pegaram numa situação diferente, já com uma estrutura melhor realizada, né? Então aí, mas isso não eu passei por muitas dificuldades e tento até hoje me fortalecer, tento ajudar e me manter bem, mas não é fácil, pessoal, tá? Mas são coisas que a gente recebe, é o tipo de ajuda que às vezes a gente recebe para que pelo menos a gente consiga se fortalecer, né? Então a gente tem aí, como é que a gente fala, tem um termo que a gente usa aí, uma moratória,
né? Você tem uma dívida lá, de repente os espíritos conseguem uma certa moratória nessa dívida aí, né? É uma moratória, né, Tânia? É frequente os espíritos fazerem isso, tá? Os bons espíritos, inclusive eles negociam às vezes com esses obsessores, né? Aí depende de cada caso, né? Então vamos lá para o tópico oração e peregrinação na Galileia, no versículo 35, tá? Está em Mateus também, né? Em Mateus 4, 23 a 25 e Lucas 4, 42 a 44. Levantando-se de madrugada, saiu e retirou-se para um lugar ermo. Ali orava. Bom, então aqui já tem uma coisa interessante para a gente analisar, né? Jesus, pelo que dá a entender no estudo dos evangelhos, era frequente ele fazer isso, tá? Durante o dia estava ali curando, ensinando, auxiliando, dando exemplo, convivendo com a população, contando histórias, tá? Caminhando para lá e para cá, né? E à noite se retirava para lugares ermos, para lugares desérticos, né? Não era difícil de achar naquela região, porque tudo cercado de deserto, né? Mas, ou seja, baseado nisso, Emmanuel até nos fala que todos nós devemos achar um lugar deserto dentro de nós. Todos nós devemos cultivar um deserto, não no sentido de aridez, né, mas no sentido de serenidade, no sentido de calmaria, né? Um lugar mais vazio dentro de nós, onde nós possamos ter um pouco mais de paz, de silêncio, né? De voltarmos para dentro de nós. Nós temos que cultivar esse contato com o Self, esse contato com o nosso eixo, nossa essência espiritual, que nós não podemos perder isso. Porque na vida de relação são tantos os apelos, são tantas as pressões, são tantas as distrações, que é muito fácil a gente se perder de nós mesmos. É muito fácil a gente perder o endereço de nós mesmos. Isso equivale a dizer, perdemos o contato com o eu divino, o self, o eu verdadeiro, né? A razão essencial de estarmos aqui, de vivermos, de trabalharmos e tal, né? Vocês entendem, pessoal? Então, Jesus estava sempre em contato com o self, né? E durante o dia, lógico que o ego, que é o que faz a ponte com o mundo de fora, Jesus também utilizava o ego, porque qualquer um que está encarnado, ou mesmo desencarnado, tem que entrar em relação com o outro, com o mundo de fora. Mas para Jesus, ego e self estavam tão entrelaçados que eram quase que uma mesma coisa, ou uma mesma coisa. Tá? Nós é que temos o ego e o self muito, muito separados um do outro, né? Então, o nosso desafio é aprendermos a ajustar ego e self, ou seja, o ego, na nossa atividade diária, tudo que formos fazer, ser permeado pelo self. Ou seja, tudo que formos fazer no dia a dia, ter o cunho da elevação, tá? Equivale a fazer isso, né? Jesus tinha isso. Mesmo assim, ele ainda buscava, na madrugada, um lugar ermo para buscar apenas o self, para deixar um pouco a vida de relação e entrar em contato com o profundo, o bem profundo, né? A essência. Então vamos lá. Então, levantando-se de madrugada, saiu e retirou-se para um lugar ermo. Ali orava. Perseguiu Simão e os que estavam com ele. E o encontraram e lhe dizem, todos te procuram. Diz-lhes, vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ali proclame, pois vim para isto. Tá? Então, Simão, junto com outros, né, que estavam seguindo Jesus, percebendo que ele levantou, foram atrás dele. E aí, chegando lá, falaram, olha, todos estão te procurando, né? E Jesus diz, nós vamos a outros lugares. Talvez ele até naquele momento de oração, ele tenha tido lá um insight ali,
uma visão do que fazer, né? Para onde ir. E ali falou para Pedro, né? Nós vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ali proclame, pois vim para isto. Veio para a sinagoga deles pela Galiléia inteira, proclamando e expulsando os daimônios. Né? Quer dizer, ele foi andando, passando pelos povoados, pelas sinagogas, né? Quer dizer, Jesus ele ensinou nas ruas, em qualquer lugar, mas também nas sinagogas. Nas sinagogas. Né? E devia causar um certo alvoroço. Algumas delas, eles tentavam pegar Jesus. Né? Porque Jesus já começava a ensinar algumas coisas diferentes. Né? Em algumas dessas sinagogas ele era até ameaçado. Né? Tinha que sair meio que fugindo. Né? Aí, para terminar aqui esse capítulo, vamos pegar aqui cura de um leproso. Também está em Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4 e Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. Tá? Cura de um leproso. E vem a ele um leproso rogando-lhe, ajoelhando-se e dizendo-lhe: se quiseres, pode purificar-me. O leproso falando isso, né? Você vê a fé que ele tem. Fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Né? O Senhor tem poder para isso. Porque Jesus já tinha feito várias curas, né? Então, compadecido, estendendo a mão, tocou-lhe e lhe disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra afastou-se dele e foi purificado. Depois de adverti-lo severamente, logo o expulsou. Diz-lhe: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta pela tua purificação, que Moisés ordenou, em testemunho para eles. Então, Jesus, seguindo aquela linha de descrição, Jesus aqui agiu com firmeza, curou, orientou ele. Por quê? Porque ele devia ter tido uma vida dissoluta, devia ter tido alguma questão mais grave, né? Para Jesus tratar com essa firmeza que ele tratou, ó, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra afastou-se dele e foi purificado. Depois de adverti-lo severamente. Deve ter acontecido alguma coisa mais grave aí no caso com essa pessoa, né? E a doença foi uma reação física a esse processo mais grave aí, comportamental, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas para Jesus adverti-lo severamente, Jesus não podia estar advertindo ele severamente pelo fato dele estar doente, pelo simples fato dele ser doente. Quem fazia isso eram os fariseus, inclusive a pessoa era expulsa da cidade, ia lá no Vale dos Imundos, lá, Vale dos Leprosos, perdia os seus direitos de cidadão, né? Era considerado amaldiçoado por Deus por causa da doença. Então não era por isso que Jesus estava advertindo ele. Certamente estava advertindo ele pela conduta dele no passado, nessa vida mesmo provavelmente, né? Em que ele devia estar bastante irregular, vamos dizer assim, né? Então Jesus advertiu para que ele não caísse novamente nos mesmos erros, né? Para que não ressurgisse a doença. Então, Paulo de Tarso até fala no livro Paulo e Estevão, né? O Emmanuel coloca isso, né? Que, na verdade, Emmanuel desenvolve o pensamento de Paulo de Tarso naqueles livrinhos dele do Evangelho, né? E tem uma lição que fala assim: é preferível que fiqueis rubros por um dia do que pálidos a vida inteira. É uma frase de Paulo de Tarso. É preferível que fiqueis rubros por um dia. Porque às vezes você fala uma coisa para alguém de forma merecida, vamos dizer assim, e a pessoa fica rubra de raiva da gente, né?
Então, o Paulo de Tarso fala assim, é preferível que fiqueis rubros por um dia, que você fala para a pessoa fica com raiva de você por um dia. Depois ela para pensar. É melhor do que ficar pálida a vida inteira. Ou seja, acomodada no erro, né? E só se dando mal, na verdade, né? Então é preferível isso. Então Jesus, né? Jesus ele advertiu severamente, né? Logo o expulsou, né? O expulsou, provavelmente disse para ele ir embora, né? E diz-lhe, olha, não digas a ninguém. Olha a atitude discreta de Jesus. Não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Por que ele fala não digas a ninguém? E depois fala, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Né? Porque o mostrar-te ao sacerdote era o recuperar a cidadania dele. Porque ele tinha que se mostrar, isso estava dentro das leis lá, né, que Moisés estabeleceu, um caso da pessoa se curar, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que se mostrar lá no tempo que ela estava curada. Aí ela podia ter restituído os seus direitos de cidadania, né? Então era uma formalidade. Né? Jesus se preocupava com esse ajustar-se aí dentro da formalidade que era necessária para as pessoas, né? Então era importante para a vida dele continuar, né? Já que ele tinha sido curado. Ao sair, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar o assunto. Né? Ao sair, começou a proclamar, começou a falar muitas coisas e ficou empolgado e começou a contar para todo mundo, né? De modo que não mais podia entrar publicamente em uma cidade, mas permanecia do lado de fora, nos lugares ermos, e se dirigiam a ele de todas as partes. Você vê que coisa, né? Ele acabou fazendo tudo o contrário do que Jesus falou, né? Ele acabou fazendo tudo o contrário. E sofreu por causa disso, né? Porque Jesus falou assim, olha, você não conta para ninguém. O que você faz? Vai lá no templo e mostra pro sacerdote lá. Aí você vai levar a sua vida normalmente, segue o jogo, né? Segue a sua vida. Só que ele fez tudo o contrário, ele saiu contando para todo mundo, falando em altas vozes lá, de modo que ele não podia mais entrar em uma cidade. E pelo jeito não era só na cidade onde ele estava, pelo jeito era na redondeza toda. Você vê que alguém que ficou público ali, ficou conhecido como uma pessoa não grata. E pelo jeito na região toda ali, viu? Você vê que coisa engraçada, né? Foi o mesmo que dizer, conta para todo mundo, né? E tem até aqueles que acham que Jesus falou isso para que ele contasse mesmo. Eu não acredito, não. Né? Eu não acredito que Jesus tivesse essa intenção. Acho que ele tinha intenção mesmo de ajudar o pobre coitado lá, né? E ele não se ajudou, na verdade, né? Ele acabou se prejudicando publicamente, né? Porque a gente tem que respeitar também, né, as autoridades. O próprio Jesus falou, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não adianta você dar só a Deus o que é de Deus e esquecer César. Você tem que pagar água, luz, ir no fórum, se for o caso. Você tem que, né, você tem que cumprir com certas formalidades. Você tem que prestar culto a César no nosso dia a dia, em vários momentos do dia. Você tem que pagar o imposto de renda. Não adianta você, mas eu sigo a Deus, então eu não tenho que servir a César. Você vai ser preso, vai ser processado, né? Então são certas formalidades que nós não podemos negar. Nós não podemos diminuir, né? Desvalorizar, tá? Tá certo, né, Tânia? Imposto de renda. A Leila colocou, na lei hebraica, quando algum curava, ia ser mostrado ao sacerdote, né? Isso mesmo, exatamente, né? Então era uma formalidade, né, que ele precisava cumprir. Mas ele se queimou de uma tal forma, esse leproso que se curou, que acabou atraindo a atenção das pessoas. É lógico que de tudo se tira um proveito, né? Ele acabou fazendo propaganda de Jesus para muitas pessoas, né? E se tornando ali
há um referencial ali, muitas pessoas se dirigiram a ele, né? Se dirigiam a ele, né? Então ele deve ter tido a sua função também, coitado, né? Ok, pessoal, nós já 9 horas praticamente, nós vamos dar uma paradinha aqui e semana que vem a gente pega da cura de um paralítico, tá? Do capítulo 2, nós vamos começar na semana que vem, versículo 1, tá? Muito bom, né? Gostoso a gente ficar pensando em Jesus aí 1 hora, né? Ficar falando sobre Jesus, sobre a história dele, acho tão gostoso isso, né? Tem uma vibração boa, né? Então, um abraço para vocês, a Maria, a Beth, a Mara Amiga, Diana, o Flávio, Laurita, Leila, Sandra, Marcinha, Filomena, Florzinha, Índia, Márcia, André, Nádia, Angelina, Tânia, Andrea, Lucas, Sérgio, Ser e Regina. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima.